Teresa Guilherme convida. Paulo Cardoso, Helena Vieira, António Panciarelli, Vera Mónica e Paulo Flores. Olá, boa tarde. Aqui estamos para ficar consigo durante mais ou menos uma hora. Na primeira parte do Eterno de hoje, vamos ter o prazer de conversar com Paulo Cardoso, artista plástico, de quem vamos conhecer alguns trabalhos, e Helena Vieira, que se estreou como cantora de ópera no São Carlos em 1978. A doutora Maria Clementina Diniz e a sua habitual rubrica de sexologia estará connosco, como acontece todas as quintas-feiras. Ainda na primeira parte, vamos falar com António Panciarelli, responsável pelo lançamento de uma nova revista dedicada à divulgação do espetáculo, restauração, bares e todas as atividades que animam a capital. Aqui fica o convite para nos fazer companhia. Seja bem-vindo ao Eterno. Paulo participou recentemente na Europália. Como é que surgiu esse convite? O convite surgiu, estava eu ainda com a exposição na Torre de Belém, e uma das pessoas que estava, vamos lá, indigitada para organizar a exposição de Fernando Pessoa, apareceu na Torre de Belém a ver a exposição, convidou-me para, vamos lá, para apresentar o primeiro quadro da Torre de Belém, portanto, o que abria a exposição, e depois disso também para um vídeo que nós já estávamos a fazer na altura sobre a própria exposição e sobre a simbólica da Torre de Belém. Como é que foi a experiência de estar na Europália? Foi bom, correu bem. Acho que, sobretudo, a parte do vídeo foi muito interessante, porque obrigou-nos a dizer em francês aquilo que nós pensamos em português e sobre o mar português, sobre, vamos lá, o espírito português, sobre Fernando Pessoa, tudo isso. Acho que foi importante. Porque o Paulo é um apaixonado por Fernando Pessoa. Exato. O que é que o fascina no poeta? Sobretudo, aquilo que eu gosto mais em Fernando Pessoa é na multiplicidade. No fundo, Fernando Pessoa reuniu, e no fundo a mensagem é um pouco a ideia disso, é a reunião das várias disciplinas. Fernando Pessoa fazia tão bem astrologia, como poesia, como filosofia, portanto, ele no fundo procurava conjugar as disciplinas, as várias formas do saber, e no fundo é isso que me apaixona, e é isso que me apaixona no Fernando Pessoa. Quem é que foram os outros artistas que expuseram também nessa altura? Foi a Vera da Silva, o Júlio Pomar, o Costa Pinheiro e Mário Botas, entre outros. O Paulo participou ainda numa zona reservada aos audiovisuais de que falou e que nos trouxe uma amostra muito engraçada. Eu achei o máximo, quero nos mostrar. Sim, sim. A amostra é esta, é a caixa. No fundo foi a consequência daquilo que se fez na Torre de Belém. Acabou por sair e ser lançada agora há um mês atrás. E na caixa, justamente, à laia daquilo que me interessa no Fernando Pessoa, eu tentei conjugar vários elementos, que são justamente uma pintura, um vídeo e 2 livros. Os 2 livros, um é sobre a simbólica da Torre de Belém e outro é sobre o mar português. E foi justamente este quadro que esteve na Europália. Podemos mostrar melhor. Pôs os livros à frente das outras coisas, ficou complicado. Isso. A Helena já está a dar uma ajuda. É realmente engraçado. Nós temos aqui um caso hoje muito curioso, que temos 2 entrevistados de áreas diferentes, mas que são marido e mulher. Mas não foi por causa disso que vieram cá. A Helena, quando o seu marido esteve na Europália, esteve lá a apoiá-lo e foi ver a exposição? Fui ver a exposição depois, mas não estive lá na mesma altura. Eu fui lá cantar a seguir. Tive lá 2 concertos e foi a seguir à inauguração, portanto, ao começo da Europália, e eu estive lá depois. Mas fui ver a exposição, entretanto. Pronto, ver no fundo, onde é que para dar uma estava o quadro dele. António, acha que a Europália foi um acontecimento cultural muito importante para Portugal, embora você não seja português? Acho fundamental. E eu espero que nós, portugueses aqui de Portugal, apesar de não ser português, tenhamos a sorte de ver alguma das coisas que estão em Bruxelas, né? Já que nem todos os portugueses podem ir até lá. Eu espero ardentemente, que dificilmente vou ter chance de ir a Bruxelas, como eu trabalho agora, de ver alguma das coisas. Não toda a Europália, mas principalmente algumas das exposições de artes plásticas que vêm para Lisboa. Mas para quem não pôde lá ir, com certeza que vai ser muito interessante. O Paulo há bocadinho disse que foi à Europália na sequência de uma exposição que fez na Torre de Belém. Essa exposição foi um tremendo sucesso. Milhares de pessoas assistiram? Sim. Conta-se que foram mais de 34 mil pessoas, porque tínhamos um plano de início para que a exposição estivesse ao público um mês e meio, e acabou por se alargar praticamente por 6 meses. Mas o que me ajudou imenso. Sucesso? Não sei, talvez... porque era uma exposição diferente das outras, era uma exposição com instalação, com diaporama,
não era só uma exposição de quadros, era justamente a tentativa de reunir as disciplinas. No fundo, eu tinha lá a poesia de Fernando Pessoa, a pintura, tinha música, tinha vídeo, tinha diaporama. Portanto, era, no fundo, a tal necessidade de reunir as disciplinas. Você interessa-se muito também por astrologia, por esoterismo. Porquê é que se interessa tanto por estas ciências? No fundo, eu, desde miúdo, sempre gostei de saber o que é que estava por lá, do lado lá das coisas, ou do lado lá das pessoas. Se calhar, a maneira melhor que eu consegui, digamos, a melhor fórmula de descobrir o lado lá das pessoas foi a astrologia. E não só o lado lá das pessoas, como o meu lado lá de mim próprio. No fundo, a astrologia ajuda-me também a conhecer-me a mim próprio. Sem dúvida. Você, durante uma grande parte da sua vida, foi funcionário público e astrólogo ao mesmo tempo. Astrólogo mesmo, dar consultas e tudo. Justamente. Durante uma série de anos, enquanto estava, não estava, enquanto me habilitava a fazer disso única profissão, mantive os dois e depois acabei por deixar o funcionalismo e dedicar-me à astrologia. Embora a pintura tenha sido outra vertente a acompanhar todo este tempo, não é? Na astrologia, portanto, no seu mapa astral dizia que 91 ia ser um ano tão brilhante como foi? Mais ou menos. Mas foi um ano brilhante? Para mim foi muito importante, foi justamente, no fundo, a conclusão de todo um trabalho de quase 10 anos. O que eu mostrei em 91 foi um trabalho, por exemplo, que eu andava na Biblioteca Nacional a fazer há 10 anos atrás sobre a parte esotérica de Fernando Pessoa. Por outro lado, foi a exposição da Torre de Belém, foi tudo isso, foi fazer o filme, foi... Também teve em Paris, não foi? Exatamente. Houve uma exposição na Gulbenkian, em Paris, portanto, foi tudo muito encadeado. Acho que este ano, 92, vou fazer um bocadinho de férias para tentar descansar. Também é um mapa astral que diz. Que etapas é que foram muito importantes na sua carreira, para além do ano 91, para trás de 91? A Helena começou a cantar em 78, eu comecei a fazer astrologia em 77. Foi mais ou menos a par. Portanto, para mim foi muito importante, que foi justamente o começo de uma outra fase de vida. Em 77, 78, comecei a perceber-me da importância da astrologia e, a partir daí, a conhecer as pessoas de outra maneira, a fazer outros amigos, porque, através da astrologia, eu conheci as pessoas, se calhar, mais a fundo e através disso, fiz outros amigos, se calhar mais fundos também. Mas foi a astrologia que lhe deu a força para, de repente, mudar radicalmente a sua vida, porque não é muito habitual mudar radicalmente a vida a partir de uma certa idade. A astrologia, ou o meu horóscopo, descansou-me em relação a essa mudança abissal, talvez fosse isso. E mesmo em relação, depois de conseguir, vamos lá, balançar, equilibrar a astrologia e a pintura, é também ainda a astrologia que me dá um pouco a noção de como é que estas coisas podem ser feitas sem causar grandes dilúvios, grandes confusões. O seu marido interessa-se imenso por astrologia, como nós já vimos, a Helena também, provavelmente. Como é que encara a astrologia no dia-a-dia? Acompanho bastante e sou extremamente confiante em tudo quanto ele já me disse e a alguns amigos, também acerca do meu tema, acerca de coisas que me possam ou não vir a acontecer, e acredito perfeitamente porque se tem verificado, tenho tido provas muito disso, e aliás eu estava-me a dar vontade de rir, porque nós temos os temas completamente, o complemento um do outro, o oposto um do outro. Realmente o ano de 91 foi um ano ótimo para o Paulo, e ainda bem, para a sua vida profissional, e para mim foi péssimo, com todas as coisas. Eu explico. Nós nascemos exatamente no mesmo dia, praticamente à mesma hora, no mesmo ano e 6 meses diferentes. Resultado, por coincidência, nós temos os signos opostos, os ascendentes opostos, portanto, no fundo, onde está a força, numa dada altura na vida dela, está a minha fraqueza ou a minha fragilidade e vice-versa. Então, assim podem se apaixonar na mesma? Por isso mesmo, porque sempre que encontramos sempre. Os opostos atraem-se, é Exatamente. António está aí, não é casado com ninguém aqui deste programa, portanto já é um bocado perdido. Mas eu acho que também acredita, disse-me lá fora, que acreditava muito em astrologia. Por acaso eu estudo pouco astrologia, não sou astrólogo, mas gosto muito. E como jornalista, uma determinada época da minha vida, quando eu trabalhava na Amazônia, eu tinha um programa de rádio e uma das secções era o horóscopo. E meio que por brincadeira, meio a sério, eu comecei a ler livros e a me interessar por isso. Descobri que eu sou Áries e tenho um ascendente em Gêmeos, e comecei a descobrir que o signo solar não é tão importante, mas é o ascendente que tem importância. E a partir daí comecei a descobrir uma série de coisas que têm a ver com a personalidade das pessoas, né? Eu não acredito que o horóscopo seja uma coisa determinante na vida das pessoas, como o horóscopo de jornal, que faz todos os dias. Mas eu acho que tem traços que são característicos das pessoas de acordo com a época, com o dia que nasceu, a fase da lua. Acho uma ciência bastante interessante. Como é que a astrologia pode, de facto, ajudar as pessoas no dia-a-dia, Paulo? A astrologia é uma coisa muito importante em relação mesmo a esse determinismo. Vamos lá, um horóscopo e a leitura de um horóscopo não é mais do que a pessoa vai ou quer ir de Lisboa ao Porto, mas se tiver uma carta das estradas, ela vai muito melhor, porque sabe quando é que a estrada é melhor, quando é que não é, quando é que é autoestrada, quando é que há desvios, quando é que há uma inclinação, quando é que se desce, quando é que se sobe. Portanto, no fundo, uma pessoa que tenha uma noção de como é que está o seu horóscopo, como é que está a sua carta astral, ela vai ter uma possibilidade muito melhor de tirar mais partido
do piso melhor ou menor, ou, vamos lá, mais fluido ou não, na própria viagem, que é a vida, não é? Sabe que eu agora vou dar um grande desgosto aos nossos espectadores. Vou dizer que você já tem, ainda dá consultas, mas que, conte lá, dá um desgosto que eu vou dar. O que acontece é que para poder conciliar a astrologia, a pintura, tudo isso, quer dizer, não posso mais receber gente. Quer dizer, portanto, no fundo, as pessoas que eu tenho estado a receber são os amigos de amigos de amigos, que já estão, no fundo, pessoas que já lá foram, e, portanto, clientes já antigos. É só Pronto. isso. Era isso, eu já calculava que ia ficar tudo desiludido. Agora só falta dizer qual é o seu signo, o seu ascendente e o da Helena também. O meu signo é virgem, ascendente de balança, e, portanto, o da Helena é exatamente o Eu sou oposto, é peixe, peixe com ascendente de Sempre carneiro. carneiro. Muito bem. Vocês têm um filho, não é, Helena? Bom, pequenino? Sim. Com 10 anos, um leão. É um leão e isso é bom? É bom, ele tem bom. muita energia. Ele vai seguir mais as pisadas do pai ou da mãe? Nós estávamos há bocadinho a comentar, isso é uma pessoa que ele Eu penso que mistura muito exatamente. neste momento. Eu acho que ele liga incrível. muito aquilo que um faz e o outro Porque ele faz, está a e aprender ele música. sente que tem as duas. Ele tem as E duas faz vertentes. imensa pintura Há também. qualquer coisa que nós temos em comum, que é o gosto pela música. E ele também tem o gosto pela música. Mas o Portanto, leão vai ultrapassá-los, não é um signo vencedor o leão. vamos lá ver. Vamos lá ver, Deus queira que sim. Helena, vamos saber alguma coisa da sua carreira. Quando é que começou a cantar, quando é que se estreou? Eu estreiei-me em 1978, no Teatro São Carlos, numa ópera de um compositor português do século XVIII, Leão Moreira, chamada A Vingança da Cigana. Eu fazia a cigana, portanto, o papel principal. Uma iniciativa muito engraçada, na altura do diretor do Teatro São Carlos, o engenheiro João Paes, que fazia uma tipo ópera de câmara, uma ópera mais pequenina, no Salão Nobre, e propondo a estreia exatamente de pessoas ainda no conservatório. Portanto, foi aí que eu me estreiei. Já tinha feito um espetáculo com o Ricardo Paes na Casa da Comédia, As Saudades, que ficou muito famoso, foi assim uma novidade. Começar logo com o Ricardo Paes? É, Nada mal, nada mal. Foi muito bom e foi o início de uma grande, grande amizade. A Helena falou no conservatório, para além do conservatório, tem outra formação musical. Depois fiz estudos, a curso de verão na Suíça e mais tarde fui bolseira da Secretaria de Estado da Cultura em Paris, com a mesma professora com quem eu trabalhava, portanto, uma senhora alemã, Elisabeth. Com que idade é que descobriu que o seu futuro ou a sua carreira poderia ser o canto lírico? Foi um bocadinho tarde, foi com 18 anos, eu já trabalhava, já estudava canto, mas foi na altura de fazer a aptidão à faculdade que eu disse, não, ou faço uma coisa ou faço outra, e decidi arriscar. E disse aos meus pais, que sempre me apoiaram, mas ficaram um bocado receosos e disse, vê lá o que é que vai dar. E eu disse, não, é isto que eu quero fazer, é música e acabou. Portanto, e foi aí que eu me lancei. Destacou a estreia, outro espetáculo que queira destacar que tenha sido importante no percurso da sua carreira? Foram muitas coisas importantes, foi sobretudo o trabalho com ensinadores portugueses, devo dizer, que foi fabuloso. Eu trabalhei também com ensinadores estrangeiros bastante conhecidos, mas marcou-me muito a Ascensão em Queda da Cidade de Mahagoni com o João Lourenço e As Bodas de Fígaro, que foi em 85, com o Luís Miguel Sintra. Foram talvez os trabalhos que mais me marcaram, porque é um trabalho excepcional de dois grandes ensinadores. E depois foi uma ópera de Strauss, de Richard Strauss, o Cavaleiro da Rosa, que eu fiz o papel principal, e que me levou ao estrangeiro. Portanto, foi o meu primeiro contrato internacional, depois de eu ter feito no Teatro São Carlos. Paulo, é fã da sua mulher? Sempre fui. Como é que a define Desde o primeiro momento. como cantora e como mulher? É difícil, não sei. Acho que eu não consigo separar uma coisa da outra. Eu acho que... É tudo positivo, os seus olhinhos até brilham, é tudo positivo, de Eu, certeza. quando a conheci, estava ela ainda a sair do conservatório e não sei, eu alia já uma à outra dessas imagens, para mim é muito complicado separá-las. Está bem, não precisa de se confessar aqui, pronto, eu não vou insistir. António, a ópera, o que é que gosta mais na ópera? A música, o espetáculo em si? De uma certa forma, alguns espetáculos inteiros me agradam. Quer dizer, eu não sou um espectador assíduo de ópera, ou como alguns amigos meus que viajam e fazem parte de clubes e colecionam as fitas. Mas tem espetáculos que me apaixonam, a Aida, ou Madame Butterfly, por exemplo. Né? Então, tudo nisso, eu seria capaz de ver 10 vezes seguido Madame Butterfly, se tivesse oportunidade. E Helena, vai assistir a espetáculos de ópera? Se estou no estrangeiro, ópera propriamente nem sempre, mas se estou no estrangeiro, normalmente é porque estou a trabalhar. Mas aproveito sempre concertos ou recitais, ou se aproveito sempre que posso, eu vou. E outro tipo de música, gosta? Gosto. Há uma imagem dos cantores de ópera que têm que cuidar muito da voz, que andam sempre com cascóis, não bebem nada frio, essas coisas. Isso é verdade? Cuida muito da sua voz? Não, eu penso que não, que isso é uma imagem que se criou há muito tempo. Eu penso que a parte principal de um cantor de ópera é realmente saber trabalhar, saber estudar, ter uma boa técnica, uma boa base de formação e, sobretudo, trabalhar muito com a cabecinha. Os cascóis, e repare, eu tenho alergias e tenho rinite alérgica, não sei o quê, mas não me preocupo se eu vou sacrificar a minha vida pessoal ou até a minha cabecinha. Ai, que horror, deve estar ali, pode, certeza que vou ficar cheia de alergia. Sou capaz de ficar mesmo. A pessoa tem que criar defesas, não é? Claro que há certos cuidados. Importância a essas coisas. Por exemplo, não gosto de água gelada, nunca gostei, nem no inverno nem no verão, mas se faz mal, mas
enfim, acho que nós podemos aliviar um bocadinho essa história dos cascóis e das coisas. Acho que as pessoas têm que criar as suas próprias defesas, fazendo uma vida sã, não é? Não só da alimentação, como o ar que apanha e tudo, mas depois, há tanta poluição na rua, senão nós não podíamos andar na rua, tínhamos que andar de máscara anti-gás. É uma imagem antiga. Acha que os portugueses são grandes apreciadores de ópera? São, posso dizer que são, porque até há 3 anos atrás, portanto, durante os 10 anos gloriosos, digamos, do Teatro São Carlos, enquanto a companhia funcionou e havia espetáculos de ópera, 10 produções por ano, fora os concertos e tudo, nós chegámos a fazer 6, 7 récitas de óperas que, enfim, não seriam do grande repertório, tipo como, por exemplo, a Sonâmbula, que é uma operazinha, enfim, que não é uma Aida, não tem o impacto de uma Aida, por exemplo, e nós chegámos a ter a sala cheia com gente nas coxias e não sei Então porquê quanto. que estará parado agora? Dá 3 anos para cá, eu já lhe vou Agora está explicar parado, porquê, está pois parado, está. não é? Dá 3 anos para cá, o público começou a rarear, porque com certeza Ah. começou a não ser chamado, não tinha interesse nas coisas que estavam a ser apresentadas no teatro. Há uma coisa que é preciso educar o público. O público não nasce educado, nem nós, nem o público, e portanto é preciso cativá-lo. E o público foi cativado durante muitos anos, depois começou a perder o interesse, porque as óperas diminuíram, diminuiu o número de óperas, diminuiu o número de aparições até dos seus artistas. Nós começámos a saberem que nós tínhamos ido cantar ao estrangeiro, aqui não cantamos. E depois começou-se a falar da qualidade, que era preciso muita qualidade, que realmente a qualidade sempre foi uma preocupação de todos nós, por isso é que nós trabalhamos todos os dias. Só há uma coisa que as pessoas nunca disseram, fala-se muito da qualidade dos músicos, das orquestras, dos coros e dos artistas. E as pessoas esquecem de falar da qualidade dos gestores, que é uma coisa que toda a gente Faz esqueceu falta, faz e que falta. faz muita falta, e é uma das consequências, talvez, da falta de público neste momento no Teatro São Carlos. Não Mas a ideia era continuar a fazer espetáculos esporádicos. Eu, no teatro, não. Infelizmente, Teatro não. há 2 anos que não canto no Teatro São Carlos, não faço uma única ópera, fiz um concerto sinfónico, mas ópera não faço. Fiz em Espanha, em Madrid, onde voltar, mas em Portugal não, porque realmente não sei que tipo de programação é que os nossos gestores estão a pensar fazer de futuro. Espero que bem, porque parece que a Secretaria de Estado da Cultura agora está preocupada com isso. E, pronto, melhores dias virão, costumo E dizer. penso também, está a pensar participar em Sevilha. Espanha Pois vai estar a dar este ano, não é? Tive uma proposta, ainda não concretizada, mas tive uma proposta de um empresário espanhol para participar no Sevilha 92. Esperemos que saia. O que é que os astros dizem para o vosso futuro comum? Eu, por acaso, eu não me interrogo. Ela é uma cantora, digamos, mais ou menos descontraída com as alergias, e eu acho que sou um astrólogo descontraído Com o com o futuro. futuro e com o destino e o nosso próprio destino. Portanto, no fundo, eu não vejo muito aquilo que se passa entre nós, porque as coisas vão bem. Provavelmente, se houver um momento assim mais de medo ou de insegurança, aí vou ver o horóscopo. Isto é, Ainda não surgiu deve ser até terrível agora. ser casada com um astrólogo, não é? Não deve ser terrível, deve saber Mas tudo. santos de casa não fazem milagres. Ou costuma dizer-se, em Ou não casa de querem reis, espeto de pau. Temos que ver. Eu, para já, vou ter ali com a doutora Maria Clementina Diniz, que deve estar tristíssima estar ali sozinha. Hoje tínhamos aqui uma conversa tão boa. Eu já volto. No Brasil, em meio ambiente. E tínhamos, na editora Pensar de São Paulo, uma revista Você é especializada. italiano, você não é brasileiro. Não, Apesar do sotaque, eu sou italiano, mas filho de imigrantes que foram para o Brasil e aprendi português, né, com sotaque brasileiro em São Paulo. E depois de estudos lá, me firmei como jornalista especializado em meio ambiente e nós ganhamos um prêmio pela revista da Comunidade Econômica Europeia. E eu fui convidado para vir como correspondente estrangeiro dessa revista para Bruxelas. Foi uma experiência bastante interessante, mas Bruxelas não é a cidade dos meus sonhos. E Lisboa é? Lisboa, sim. Eu fui casado com uma portuguesa, né? Minha ex-mulher é portuguesa e eu tinha laços afetivos com Portugal. Daí um convite para eu vir dirigir uma editora aqui em Lisboa e eu imediatamente troquei Portanto, agora é de áreas. editor de uma revista, que é dessa que vamos falar. Isso. O que é que faz um editor de uma revista? O editor, ele faz como se fosse um realizador na televisão. Ele cuida de todos os cordalinhos, né? Segura todas as pontas, desde a discussão com a equipe de reportagem, a equipe que vai para a rua, né? Os produtores gráficos, os maquetistas, até saber se a contabilidade está fazendo os pagamentos em dias, vai a gráfica acompanhar, acompanha a produção fotográfica. Ou seja, ele é um realizador, se pudermos chamar assim, a nível gráfico. Esta revista é nova em Portugal, mas é um projeto que já existe Já. em Espanha, em algumas cidades. Ela chama-se Madrid Concept e tem também Barcelona Concept. Nós, um grupo português, na qual eu represento, comprou os direitos para Portugal e para todos os países de língua portuguesa. É um projeto inovador aqui em Portugal, porquê? Porque é a primeira vez que nós temos uma revista com a qualidade do Lisboa Concept, que traz a avaliação dos locais, basicamente da noite.
que pode servir como um roteiro para as pessoas que gostam de ir a restaurantes, que gostam de ir a bares, a discotecas, a teatros e que querem saber o que tem o que em que sítio da cidade. Então nós temos desde indicações de roteiros gays, até indicação de bares e restaurantes que têm preço mais acessível no final do mês, ou que tem preços mais caros. Então, é um roteiro seguro para a pessoa se programar, uma pessoa que gosta da cidade e que gosta de viver à noite. E pode não parecer, mas Lisboa tem uma noite bastante excitante. É preciso descobri-la. E o estrangeiro vê um pouco isso como olhos de fora, não é? Nós já tínhamos a experiência de Madrid, que é uma cidade que tem uma vida noturna absolutamente... É melhor não compararmos, mas a nossa é ótima, não vamos comparar com a Madrid. Mas então, nós já tínhamos a experiência de Madrid, tínhamos a experiência de Barcelona, não é? E transportamos para cá guardadas as devidas proporções. Mas Lisboa tem, como nós dizemos, Lisboa tem direções muito excitantes. Basta que as pessoas saibam. E a Lisboa Concept é um pouco isso. É um roteiro seguro para você sair à noite. O que é que pensa desta revista, Paulo? Acha que vai ser interessante? Acho que sim, eu acho que tudo que Já ligue- está a ser, já saiu. Acho que tudo que ligue os lisboetas à cidade e a Lisboa e à sua própria cidade, acho que é muito importante. Nós às vezes voltamos um bocadinho as costas à nossa própria cidade e eu acho que isso é mau. Eu acho que a nossa integração num sítio, na casa, na cidade, é muito importante. E isto A Helena pode gosta de ler? beneficiar. Gosta de ler Gosto. revistas habitualmente? Sou alta, uma grande consumidora de revistas, é mais uma. É, mais uma, mais uma. Esta revista tem que periodicidade. Ela é semestral. É uma edição para inverno e uma edição para o verão. Nós lançamos, vamos dizer assim, o número 0 em inverno e agora estamos preparando a edição de verão, que sai em maio. Quem é que escolhe os assuntos e os restaurantes a incluir para não ficarem muito desatualizados? Sim. Nós temos uma equipa de jornalistas e interessante é que eles andam incógnito pela cidade. Eles vão aos restaurantes, aos bares, aos cafés, aos health clubs e usam como se fosse um usuário normal, paga a sua devida conta, está incógnito e depois vem para a redação e faz a avaliação, né? Tanto que a revista tem por princípio não aceitar publicidade de restaurantes e bares. Que é para não comprometer a linha Mas de não é só independência. restaurantes e bares que fazem a avaliação, fazem também... Não, fazemos avaliação de lojas, fazemos avaliação de ginásios, de hot clubs, de tudo que se tem na cidade e que se pode ser usado pelo lisboeta. Na capa da vossa revista diz que é para os apaixonados de Lisboa. Lisboa será uma cidade romântica? Para mim tem 3 sítios na Europa que são cidades românticas. Uma é Lisboa, a outra é Paris e a outra é Viena. Mas porquê é que será classificada? Porquê é que uma cidade se diz que uma cidade é romântica? Tem muito a ver com a arquitetura, tem muito a ver com ter um rio atravessando a cidade, não é? Nós temos o Tejo, que é muito romântico e que, para mim, é o sítio mais lindo de Lisboa, está ao pé do Tejo. Não é? E principalmente a arquitetura da cidade, né? Se você comparar a arquitetura de Lisboa, a arquitetura de Paris e a arquitetura de Viena, você vai ver que elas têm um ar romântico. E convida as pessoas a namorar, quer dizer... Vocês também acham que Lisboa aqui é romântico? Tem toda a razão. Acho que lá o elemento água ali dá justamente um clima de um certo romantismo, de um idealizar. A água ajuda-nos a idealizar e a pôr cá para fora aquilo que nós pensamos e que nós sentimos. Qual é a Eu cidade acho mais que é. romântica para vocês? Diga, Helena, diga. Para nós, Lisboa, sem Lisboa. É. E para mim também há uma cidade lindíssima. Nós tivemos também uma altura muito gira no início da nossa vida, que foi Lucerna, na Suíça. Ah, sim, é lindíssimo. É também, muito lindíssima, é uma romântico. cidade E super... tem água porque também, e claro. tem água, tem uma isso é ponte, é importantíssimo. muito velhinho, é tudo super bem conservado, como os suíços fazem, às vezes levado ao exagero, não mas é de uma excessivamente, sim. beleza, isso é uma cidade Sim, sim, lindíssima. sem Viena dúvida. também concordo inteiramente consigo. E estava a pensar nisso, porque quando chegámos aqui ao estúdio para gravar, a imagem que de repente se tem depois de passar o tunelzinho e esta esta paisagem zona é toda é bonita, uma coisa... Essa realmente zona é belíssima. uma As maravilha, não é? classificações que vocês fazem na vossa revista é bom, muito bom. E quando é mau, depois o que é que acontece? Como é que as pessoas reagiram? Nós temos uma personagem que é um dandy lisboeta, não sei se pode mostrar a revista, que faz a avaliação. É um bonequinho e quando ele não gosta do sítio, ele fica com uma cara azul, azul de raio. E acontecem histórias engraçadas. Teve uma pessoa de um restaurante, era um rapaz atendendo balcão que comprou a revista e viu que nós criticávamos o serviço de atendimento. Atendimento desleixado, era o termo usado. E ele ligou, indignado para a revista, que aquilo não era possível. Ele disse, bom, ele queria saber quando que a pessoa esteve lá, em que noite, em que situação ele foi desleixado, porque ele não concordava em nada com isso. E nós sabemos que, está bem, que era uma avaliação do repórter, que a gente não podia dizer para ele quando, porque o repórter é incógnito, mas que nós voltaríamos lá. Mas nós não íamos dizer quando. Portanto, que ele fosse bastante atencioso durante o verão, que nós iríamos avaliá-lo novamente e Ainda está a ser corrigir. atencioso nesta altura. Esta revista teve um enorme sucesso, muita saída. Vai haver outras cidades que vão ter esta revista. Sim, felizmente eu estou falando aqui, mas as pessoas já não vão achar lá nas bancas porque esgotou. Nós estamos preparando a edição de verão, em maio vai estar nas bancas, e nós estamos preparando para o inverno o Porto Concept. E para o ano que vem,
vamos fazer uma edição para as ilhas, Açores e Madeira. Muito bem, muitos parabéns então. Muito Obrigado. obrigada, Paulo, por ter estado aqui. Helena, muitas felicidades para o casal, mesmo um ano bom. Agora este ano é pior para ele, melhor para a Helena. Pois para não mim é? é descanso. Agora, Descansa e melhor para a depois Helena. não vai descansar, esperemos. Muito obrigada e sucesso a para a você. revista. E chegou a altura de fazer um pequeno intervalo. O Eterno estará de volta dentro de poucos minutos. Contamos naturalmente consigo. Então até já.